E aí, pessoal, tudo bem? Então, sejam bem-vindos para mais uma resenha. Hoje, em vez de falar de um livro específico ou de um autor específico, nós vamos falar sobre um tema específico, né? Então, as artes de uma forma geral, mas principalmente a literatura, que é mais profunda, né? Elas se alimentam de experiências humanas intensas, né? Então, é natural que em algum momento grandes escritores produzissem grandes obras, tendo como material o mundo, o universo das lutas, né? Principalmente o boxe. E isso aconteceu em diversas vezes e eu queria compartilhar com vocês alguns exemplos, né? Logicamente restritos ao meu universo. Exemplo de literatura extremamente rica, de grandes autores, né? Tendo como origem o mundo das lutas, né? Que a luta é naturalmente dramática. A luta por si só já se constitui numa tragédia, no sentido aristotélico da palavra. Então, seguindo uma ordem mais ou menos cronológica do que eu tenho aqui, o primeiro exemplo que eu vou citar é o Sir Arthur Conan Doyle, né? Isso aqui é um romance. O Sir Arthur Conan Doyle, para quem não conhece, é o criador do Sherlock Holmes, um dos personagens mais célebres da história da literatura, né? Foi adaptado para cinema 300 milhões de vezes, para série de TV e etc. E nas próprias crônicas do Sherlock Holmes, ele se refere muitas histórias do Sherlock Holmes transitam pelo mundo do pugilato, né, pelo mundo do boxe, né. No Sherlock Holmes mesmo ele já mostra o interesse dele por esse mundo. Mas ele tem obras específicas dentro desse universo, como esse romance aqui, Soco na Cara, que mostra os bastidores das lutas de subúrbio em Londres, né. E é também um romance de mistério ao mesmo tempo, né, um livro muito legal, ao nível do Sherlock Holmes, né, de um grande nome da literatura mundial. Então, esse é o nosso primeiro exemplo, recomendo. Outra coisa legal que eu tenho aqui, isso aqui é um livro de contos, Knockout, do Jack London, um dos mais célebres escritores norte-americanos, né? Para quem não conhece ou não lembra, ele escreveu O Chamado da Floresta, escreveu Caninos Brancos, né? Ambos já adaptados para o cinema, para a TV, né? Um livro fantástico. Em algum momento nós vamos resenhar O Chamado da Floresta, que é um livro fantástico, uma jornada fantástica, do Jack London. E ele se interessou muito pelo mundo do boxe, né? E aqui é um exemplo, né, de um livro muito legal que ele escreveu de contos, né? Outro exemplo que eu tenho aqui de alta literatura, né, tendo como base o mundo das lutas, e esse, sem dúvida, é o meu preferido. Norman Mailer, um grande escritor norte-americano, vencedor do prêmio Pulitzer, escreveu sobre a luta pelo título mundial dos pesos pesados do Muhammad Ali e George Foreman, considerado talvez a maior luta de todos os tempos, né, no Zaire, na África, né. Aqui o Norman Mailer acompanhou o Muhammad Ali para o Zaire, ficou com ele lá e foi escrever no livro, né, os fatos extremamente dramáticos. E o Mailer, um escritor fantástico, então essa união do olhar do Norman Mailer com os acontecimentos gerou um livro espetacular que todo mundo deve ler. Isso aqui é uma edição de bolsa acompanhando as letras. Tem também na coleção LPM. É baratinho um livro desse, cara. Esse livro é fantástico. Quem não conhece essa história aqui, eu vou resumir rapidamente. O Muhammad Ali teve o seu título, era o campeão mundial dos pesos pesados, teve seu título revogado porque se recusou a servir na Guerra do Vietnã, né? E depois de alguns anos de inatividade, ele voltou já desafiando o Joe Frazier, né, pelo título mundial dos pesados, e perdeu por decisão. E o Joe Frazier, logo em seguida, perdeu o título para George Foreman. Mas o George Foreman derrotou o Joe Frazier com uma superioridade, assim, parecia que era um homem lutando contra um menino. George Foreman muito jovem, muito forte, muito grande, né? Apesar de ser da mesma categoria de peso, porque peso pesado é a última, mas uma diferença de tamanho de peso enorme. E foi marcada a luta do Muhammad Ali contra o George Foreman, né?
Só que essa luta só foi, o Muhammad Ali só conseguiu a oportunidade de lutar com ele pelo nome que tinha, porque ele tinha perdido para o Joe Frazier, o Joe Frazier perdeu absurdamente para o George Foreman. O Muhammad Ali já tinha 38 anos, né, que é velho para o boxe hoje, imagina naquela época, né, em 1974. E a luta foi promovida pelo Don King, realizada no Zaire, né, na África. E contra todos os prognósticos, o Muhammad Ali nocauteou o George Foreman, né, usando uma estratégia brilhante. Quando ele foi para a África, ele teve assim, uma experiência, foi logo depois do auge da luta pelos direitos civis, né, dos negros americanos. Então essa luta também foi carregada de simbolismo, né, e tá tudo aqui, Um dos eventos mais dramáticos da história, não só da luta, mas da história do esporte também, e com essa obra aqui, na minha opinião, da história da literatura. Isso aqui é alta literatura, entendeu? Alta literatura por um preço módico. Então, tem uma coisa que eu gostaria de incluir aqui, mas é por conta própria, né? Eu tenho vários livros sobre luta aí, várias autobiografias, várias biografias, mas é porque eu gosto do tema. Mas o objetivo do vídeo não é para o fã de luta, é para o fã de literatura, é o que realmente é alta literatura. Então estou indicando esse aqui porque eu realmente fiquei muito impressionado com esse livro aqui. Apesar de ser uma autobiografia do Mike Tyson, né? E por que eu reputo esse livro como um grande livro, né? Pela brutalidade, a honestidade brutal com que esse livro foi escrito. É um livro, inclusive, pode ser considerado autodepreciativo, né? Ele foi de uma honestidade, de ser um verdadeiro confessionário, esse livro aqui. E o Mike Tyson tem uma história dramática, né? Ele foi descoberto por um treinador de boxe no reformatório, e o Cus D'Amato, um treinador já muito velho, que tinha sido treinador do ex-campeão mundial Floyd Patterson, adotou o Mike Tyson, né? Só que o Cus morreu, adotou, né? Ele começou incorporou o Mike Tyson à família dele e começou a treiná-lo para ser um futuro campeão. Só que o Cus D'Amato morreu, que é quem orientava a figura paterna do Mike Tyson, morreu antes de ver o Mike Tyson campeão. E de repente ele, por conta das performances dele, ele atraiu uma atenção para o boxe muito maior do que o o boxe já tinha, e dinheiro também, né? A prova disso é que todo mundo sabe quem é o Mike Tyson, independente da pessoa gostar ou não de luta, todo mundo sabe quem é o Mike Tyson. E ele entrou num turbilhão autodestrutivo, né? Se viciou em drogas muito cedo, a perda do câncer, se envolveu com as pessoas erradas, foi lesado pelos empresários. E aqui esse livro, ele é brutalmente honesto em relação a todas essas coisas. E é um livro muito intenso, que eu reputo como um bom livro, por minha conta e risco, né? Recomendo também esse livro aqui. Em relação à condenação por estupro, essa ele não admite, ele sustenta realmente foi mentira. Não tem como saber o que aconteceu, mas ele foi tão honesto e tão autodepreciativo em vários outros momentos do livro que a impressão que dá é que se ele tivesse cometido esse crime, ele teria admitido aqui e se desculpado pelo teor, pelo tom do resto do livro, né? Então reputo também esse livro aqui. Eu tenho aqui também um livro muito legal que eu ainda não li, está na fila para eu ler. Presente um grande amigo meu, né, que mora fora, mandou de fora para mim, At the Fights, né? American Writers on Boxing. Então esse livro aqui trata justamente do que eu estou colocando aqui, né? A trajetória, o envolvimento de grandes escritores norte-americanos com o mundo das lutas e as obras que eles produziram, né? Só que aqui eu incluí o Conan Doyle também, que é britânico, né? Então esse livro é mais ou menos o que a gente está conversando nesse vídeo. Tá na fila aqui para eu ler, ainda não li, mas tenho certeza que eu vou adorar, né? E a leitura é uma coisa, quem gosta de ler acaba adquirindo livros numa velocidade maior do que consegue ler, né? Por mais que a gente tente, a gente acaba formando aí um gap, né? Uma fila de coisa para ler. Esse livro está na fila aqui e mais cedo ou mais tarde eu vou estar lendo. E
Esses foram os exemplos que eu tenho dentro do que eu tive acesso de grandes escritores, né, que produziram grandes obras, tendo o mundo das lutas como material, né, fonte. Mas eu tenho milhares de outros livros aqui, mas esses aqui são mais direcionados para quem realmente gosta de luta, né? No meu caso, eu cresci nesse meio, e eu tenho vários livros aqui extremamente interessantes. Tem aqui a biografia do Evander Holyfield, Os Moros Peso Pesado da História. Tem o livro do Chael Sonnen, né? Falastrão. Tem esse livro aqui muito legal, cara, do Bruce Buffer, né? It's Time, a minha visão 365 do UFC, que ele mostra todos os bastidores do UFC, né? A luta empresarial que foi para estabelecer o UFC como uma liga, né, rentável, né? E vários outros causos, né? Então é muito interessante para quem gosta. Mas esses últimos eu só recomendo para quem realmente gosta de luta, né? Os primeiros não, os primeiros, principalmente A Luta, de Norman Mailer, é um livro, assim, para quem gosta de livro mesmo, é um livro fantástico, né? Então, pessoal, fique ligado aí no canal, que a gente vai estar sempre trazendo coisas legais aí, a gente vai estar sempre, tem muito livro aí que eu quero resenhar ainda, né? E eu vou agradecendo aqui pelo esse nosso encontro, colocando um ponto final nessa resenha, e muito obrigado por hoje, pessoal.